Oi gurias, tudo bem? E hoje eu trouxe uma maquiagem pra ti que não tá acostumada a te maquiar, uma maquiagem que é fácil de fazer, bem rapidinha e que se encaixa tanto no dia quanto à noite, em qualquer ocasião. Mas antes da gente aprender essa maquiagem, te inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para que tu possa ser avisada de todas as novidades que aparecerem por aqui, certo? Vamos lá então. Primeiramente, limpando e hidratando a nossa pele. Eu já fiz esse processo para adiantar o vídeo aqui para vocês, mas esse ponto é muito importante, tá? É uma pele bem limpa e bem hidratada, é o passo que não dá pra não fazer antes de se maquiar. Por quê? Porque a tua maquiagem dura muito mais tempo, o acabamento da base na tua pele fica bem diferente, então são passinhos fundamentais para qualquer maquiagem, mesmo ela sendo básica, tá? Então depois de limpar e hidratar minha pele, eu vou fazer a aplicação de um primer facial, tá? Primer facial faz toda a diferença na maquiagem, porque ele vai te dar aquele acabamento de pele aveludada, a tua pele, na verdade, vai sugar menos a tua base, então fica um acabamento bem diferente. Eu gosto muito de primer em gel, tá? Por quê? Porque o primer em gel, para minha pele, que é oleosa, ele deixa minha pele mais matificada, deixa os poros menos aparentes, tá? Então, às vezes, a gente tem aqueles poros, principalmente na região do nariz, que ficam marcando na base, né? O primer, ele vai fazer esse papel de preparar a minha pele para que eu possa receber a minha base, certo? O legal também é que esse primer já tem protetor solar também, então pode ser utilizado todo dia mesmo que tu não vai te maquiar. Então eu fiz a aplicação do primer, vocês podem ver que minha pele já ficou bem mais matificada e a base, quando eu colocar em cima dele, ela vai sugar menos, eu vou economizar minha base e o aspecto vai ficar bem diferente. Depois do primer, a gente vai utilizar uma base, tá? Então a base, ela faz toda a diferença, né? Muitas pessoas me perguntam, Fran, mas como que eu sei o tom certo da minha base? Para tu descobrir o tom certo da base, tem que testar, não adianta. E sempre tu vai comparar se o teu pescoço tá a mesma cor da base que tu experimentou. Tu põe um pouquinho no maxilar e compara com o pescoço, tá? Então a gente vai descobrir se o tom da base tá certo. Hoje eu vou fazer a aplicação para vocês com uma esponjinha. Por que esponjinha, gurias? Porque a esponja, eu vejo que para quem tá começando, é um item muito bacana ter na necessaire, porque ela é muito versátil. Tu utiliza tanto para aplicar base, quanto para aplicar corretivo. Se tu não gosta daquela cobertura tão pesada de maquiagem, a esponja, ela te proporciona uma cobertura um pouco mais suave e fica menos marcado também, se por acaso tu não souber aplicar. Como que a gente vai fazer? Eu gosto de colocar a base assim direto na pele, tá? E assim, ó, não economize na base, porque já que a maquiagem é levinha, é importante que tu estejas com uma cobertura legal, né? Depois disso, vamos espalhar com a esponjinha, dando sempre batidinhas, tá? É importante que vocês utilizem sempre a esponjinha úmida, tá? Ó, não faz mal de pegar no lábio. Isso é até bom, porque depois o teu batom ele fica com uma cor bem mais fiel e dura mais tempo também. Então, batidinhas, batidinhas. Sempre apliquem base na volta dos olhos também, tá? Porque geralmente essa região, ela é mais escurinha. Então, a gente já deixa ela mais igualzinha. Olha como fica o acabamento leve, gurias, com a esponja. Base aplicada. Já é uma diferença, né, gurias? Uma base, eu sempre falo que é vida, né? Não dá pra ficar sem. E sempre procuro utilizar uma base que tenha efeito
Claro, nem todas as peles, mas a base com efeito mate, para quem não tem pele muito seca, é legal, porque caso tu não tenha pó na tua casa, tu até consegue ficar só com a base no dia a dia. Agora, a gente vai aplicar um corretivo, tá? Eu vou aplicar um corretivo líquido, porque eu acho mais fácil de espalhar, mas poderia ser cremoso também. E vou colocar um que é um pouquinho mais claro que a minha pele, tá? Então, como que a gente faz? A gente faz um triângulozinho invertido nessa região de olhos e vai puxando um pouquinho, sempre puxa um pouquinho para baixo, porque ele já dá uma iluminada nessa região também. Ó, triângulo e puxa um pouquinho para baixo, tá? Então, vamos dar uma corrigidinha nas olheiras. Se também tu não tiver muita olheira e tu quiser usar só a base, também não tem problema nenhum, tá? Fica bem de boa. O importante é, se tu tem olheira, é legal usar um corretivo, mas não é de uso obrigatório. Com a mesma esponjinha, eu vou vir dando batidinhas. Gurias, sempre cuidem, ó, para não arrastar o corretivo. Porque se eu arrastar, ao mesmo tempo que eu aplico ele, eu vou remover ele também. Então, eu não vou conseguir uma cobertura da maneira que a gente quer. Então, ó, batidinha, vocês podem ver que a esponja é muito legal porque ela deixa uma aparência bem natural, espalha super bem e é fácil de aplicar mesmo para quem não está acostumada. Ó, e lembre-se, como eu já falei, de usar sempre a esponja úmida, tá, gurias? Não se usa esponja seca, porque ela fica muito dura, tá? Passamos o corretivo, já deu uma iluminada nessa minha pele. Vamos colocar um pozinho. Pozinho, mesmo para as maquiagens básicas, é importante. Por quê? Porque o pó que, na verdade, vai fazer a tua maquiagem durar. Se tu não tiveres de pó, não dura o mesmo tempo, tá? Outra coisa também, quando eu coloco corretivos líquidos, é bacana a gente selar essa cobertura cremosa que eu dei na pele, porque senão o que acontece? Aqui na minha pálpebra, ó, vai começar a acumular corretivo e vai ficar marcando na pálpebra, nessa região embaixo dos olhos, que normalmente a gente tem algumas linhazinhas, então é legal usar um pó. Hoje, gurias, eu vou usar um pó translúcido, tá? Por que translúcido? Se tu tem dificuldade de saber a cor do pó para tua pele, compra um translúcido, porque ele serve para todos os tons de pele, é fácil de tu acertar, tá? E, na verdade, eu vou usar ele para dar uma seladinha nessa minha pele. Se eu botar pouquinho, gurias, não vai ficar estourando na maquiagem, tá? Então, tenho em casa um pincel mais fofinho. Ó. E aí, eu vou selar bem esse olhinho que eu botei corretivo, ó, que ele começa a ficar marcado, gurias. Então, por isso a importância do pó para selar, tá? Então, vamos passando. Bem esfumadinho, assim, ó, bem fácil, sem muita preocupação. Se quiser, pode usar o pó com cor, Fran? Pode, não tem problema. Mas se tu tá começando a adquirir agora as tuas maquiagens, o pó translúcido é uma dica, porque não tem perigo de tu errar, tá? Então, e o pincel, gurias, faz toda a diferença. Tem um pincel bem fofinho, ó, bem gordinho. Faz muita diferença na hora da maquiagem. Então, passei o pozinho, né? Já deu mais uma selada na minha pele. E agora, meninas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um contorno, tá? Vamos fazer um contorno nessa pele. Por quê? Porque eu coloquei base, coloquei corretivo, eu tirei toda a sombra do meu rosto, né? Ele ficou todo de uma cor só. Então é importante a gente dar uma corzinha para esse rosto e devolver a sombra para minha pele, tá? Isso vai me dar uma aparência mais natural e vai ficar bem mais harmônica a minha maquiagem também. Pode ser um contorno ou pode ser um pó mais escuro, se tu tem na tua casa um pó compacto mesmo, que seja mais escuro que a tua pele, tu pode usar para isso. Hoje eu vou usar esse aqui, ó, esse aqui de baixo, que ele é um pó de contorno. E como é que eu vou aplicar, meninas? Eu gosto sem brilho, mas isso é uma questão de gosto. Como que a gente aplica? Onde que eu coloco o contorno, Fran? Eu sempre dou uma distância de 2 dedos do meu nariz e a gente vai sentir os nossos ossinhos. Então aqui, ó,
se eu apertar o meu pincel, eu sinto que, ó, afunda, né? Então é onde tem os meus dentes. Nesse ossinho, ó, em cima aqui, é onde eu vou fazer o meu contorno. Então, a gente vai aplicando de dentro, ó, pra fora, bem nesse ossinho. Ó, eu gosto de dar um pouquinho mais. Podem ver que ele já vai dando uma sombra pra essa região. E o legal, gurias, é que ele já dá uma afinadinha no rosto. Ó, bem no ossinho. Cuidem para não fazer muito esse movimento, senão pode cair na tua boca e ficar escuro, ó. Então, a gente aplica aqui. Vou aplicar um pouquinho também, gurias, na minha testa. Bem rente ao cabelo, porque tudo que a gente quer esconder na maquiagem, a gente dá uma escurecidinha. Como eu tenho a testa um pouquinho grande, a gente põe um pouquinho de contorno na volta da testa, tá? Então, ó, que tirou aquela sensação de branco da minha pele. Certo? Se tu queres, isso a gente vai falar em outros vídeos, tá? Mas se tu quiser dar uma afinadinha no teu nariz, tu também pode colocar um pouquinho aqui, ó, na volta e na pontinha. Mas como a ideia é ser uma maquiagem bem fácil, bem básica, hoje não precisa, tá? Então coloca aqui, ó, e pronto. Agora, nós vamos colocar uma sombra. E essa dica hoje de sombra é a minha sombra favorita, na verdade, tá? Então, a gente vai utilizar uma sombra marrom, ó. Essa daqui, que é a sombra Cinnabar. Essa sombra marrom é importante que seja uma sombra marrom opaca, que tu tenhas, sem brilho, tá? Porque isso vai te deixar um olho mais bonito também, pra fazer a proposta que a gente quer hoje. Então, é legal que seja uma sombra marrom, opaca e sem brilho. E aí, eu vou utilizar um pincel que seja, ó, mais fofinho. Vou pegar essa sombra, bem fácil, gurias. Ó, e eu vou passar bem aqui no meu côncavo. Fran, o que é côncavo, pra quem não sabe, tá? Pega o teu pincelzinho e aí tu vem aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que afunda. Esse buraquinho aqui, esse ossinho que tem aqui, se chama côncavo. Então, quando a gente dá uma escurecida nessa região, a gente dá uma profundidade pra esse olho também. Então, eu venho, gurias, ó, fazendo aqui nesse côncavo, ó. Venho fazendo bolinha, bolinha, bolinha. E aí eu vou puxando. Só o marronzinho, ó. Só pra dar uma sombrinha nesse meu olho. Pra não ficar sem nada, ó. Só aqui no côncavo mesmo. Aí vai e volta, vai e volta. O importante é não ficar marcado. Porque o que é feio da maquiagem é aquela marca, sabe? Daquele olho, uma linha entre a sombra e a tua pele. Isso não é legal, gurias. Então, onde tu faz bem esfumadinho, fica bem bonito e fica bem elegante, ó. Um marronzinho, gurias, bem fácil. Ó, já não deu uma diferença? Vamos pro outro. Aqui no meu côncavo, vou fazendo bolinhas, bolinhas, bolinhas. Não tem problema de dar uma subidinha, meninas. Tudo de maneira leve. Então, meninas, fizemos os dois olhos. Agora, eu vou pegar um pincelzinho, ó, que seja mais chanfradinho. E eu vou aplicar essa mesma sombra que eu fiz em cima, eu vou aplicar na parte de baixo do meu olho para dar um acabamento. Bem na raiz do meu cílio, ó. Ó, já muda, né? Dê esse acabamento, se tu quiseres, tu pode pegar uma sombra clarinha. Se quiser, gurias, também, se não, assim já tá ótimo. Até com teu dedinho mesmo, ó. E tu pode aplicar aqui no cantinho. Só pra deixar um clarinho.
para dar um clarinho para esse olho. Depois disso, meninas, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma máscara de cílios. E aí, nesse momento, a ideia é caprichar, porque como esse olho ele já tá bem sutil, abusa na máscara de cílios. Qual é a minha dica para vocês? Para quem tá iniciando a se maquiar, é legal ter uma máscara de cílios que seja assim, ó. Que seja com um pentinho mais fininho, porque tu não deixa o teu cílio grudadinho. Se por acaso tu não conseguir aplicar direito, o teu cílio não vai ficar grudado, tá? É mais fácil de tu não te borrar também. Então eu acho uma proposta bem legal para quem tá começando. E aí não tem mistério, ó. Lá de baixo, vem fazendo zigue-zague. E aí, minha filha, abusa bastante. Pode colocar, ó, em cima do cílio. E vamos combinar, gurias. Faz ou não faz diferença uma máscara de cílios? Olha esse olho e olha esse olho. É outra coisa, né? Então vamos pro próximo. Precisa passar máscara de cílios nos cílios da parte de baixo? Sim, guria, se tem cílios, tem que passar. Então, dá diferença passar nessa parte inferior. E agora, gurias, se tu quiseres, tu pode dar uma disfarçadinha na tua sobrancelha. Eu tenho até bastante pelinho na sobrancelha, então eu não sinto tanta necessidade de pintar. Mas se tu quiseres, Fran, não precisa fazer, gurias, aquela sobrancelha mega marcada, com aquele contorno na volta, se tu não sabe fazer. Se tu não tá acostumada, eu vejo que o lápis é uma opção mais fácil. E aí, como que faz? Passa um pouquinho só para dar uma disfarçadinha nas tuas falhas. Então, ó, sempre, gurias, imitando o pelinho. Vou colocar bem pouquinho assim, não precisa ser muito. Ó, nunca desenha a sobrancelha e pinta no meio. Tá certo que a minha já é bem preenchida, mas sempre dá uma diferencinha, né, gurias? Então, sempre imitando como se fossem vários pelinhos, tá? E nunca utilizem lápis preto, sempre priorizem lápis em tons de marrons. Ó, só para dar uma disfarçadinha. E agora, para finalizar essa maquiagem, a gente vai pro batom. Então, com essa make, gurias, tu pode usar o batom da cor que tu quiser, porque ela tá bem nude, pode colocar um vermelho, um rosa, nude, enfim, o que tu te achar melhor. Mas hoje, como a proposta é uma maquiagem mais básica e mais fácil, eu vou usar um batom nude, tá? Que o nude combina com tudo. Não tem mistério para aplicar o batom, tá, gurias? Acho que o batom a maioria das pessoas sabem aplicar. Mas se tu tiveres dúvida, eu gosto de começar marcando o arquinho do cupido, ó, fazendo toda a voltinha e depois pintando no meio. E o resultado, gurias, foi esse. O que vocês acharam? Faz ou não faz diferença essa maquiagem? Então, pega essas dicas, coloca tudo em prática, que tem sim como tu ficar linda de uma maneira bem fácil. E maquiagem, gurias, é prática. Pratica que logo, logo tu vais estar cheia das técnicas. Certo, gurias? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Não te esquece, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para tu ficar por dentro de tudo. E até o próximo vídeo.